O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Juntamente com o salmista, nesta liturgia, nós rezamos: Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. E aí poderíamos fazer a seguinte pergunta: e Deus se esquece do seu povo? A própria palavra de Deus nos ensina: Deus jamais esquece do seu povo. Deus está sempre atento à necessidade do seu povo. De tanto que na primeira leitura, o povo, em mais um momento, acaba, infelizmente, manifestando as suas rebeldias, a sua desobediência. Acaba vivenciando outros cultos. Acaba se voltando ao culto, por exemplo, de Baal. Era mais atrativo, mais prazeroso, assim podemos dizer. Acabaram, assim, se distanciando de Deus. E aí é necessário recordar que o relacionamento do povo para com Deus acontece através da própria iniciativa de Deus. Porque Deus ao povo é necessário. O povo de Deus necessita da experiência de Deus. E Deus vai ao encontro do seu povo. Porém, infelizmente, em muitos momentos, vamos perceber essa realidade dessa rebeldia, desse ir para longe de Deus, entregar-se às próprias vontades, entregar-se às próprias mazelas, viver a dimensão do desequilíbrio. Deus é aquele que nos convida de fato a esse equilíbrio. Somos feitos por Deus e para Deus. Como diz Santo Agostinho, nós só teremos paz quando descansarmos nele. A nossa vida, ela encontra sentido quando ela começa a orientar-se para a direção de Deus, para a direção de suas palavras, ou de sua palavra, palavra de vida eterna. Quando a gente vai crescendo nesse relacionamento com Deus, a gente percebe que qualquer outra realidade que possa vir à nossa vida não vai de fato nos dar o sentido, o qual Deus nos dá. Sentido para de fato uma caminhada aonde nós conseguimos perceber o verdadeiro valor da vida, o verdadeiro valor de cada ação, de cada atitude do dia a dia. Precisamos pedir que o Senhor nos ajude a, de fato, orientarmos o nosso coração a Ele, orientarmos a nossa vontade à vontade dEle, porque a vontade de Deus, ela não é hostil, ela não é ruim, muito pelo contrário. A vontade de Deus que se manifesta em nossas vidas, ela nos traz tudo aquilo que nós podemos dizer que é bom, que é belo, que é justo. Mas em muitos momentos, em função dessa desordem existente em nós, a desordem dos nossos afetos, desordem da nossa vontade, nós, infelizmente, vamos abandonando as coisas de Deus. Repare que às vezes você está até bem na sua vida de oração, está rezando ali todos os dias, mas basta um dia mal vivido, um dia mal rezado, que vai desandando depois toda semana, todo dia. E aí é necessário recomeçar. É muito mais fácil viver na desordem do que na ordem. Viver na ordem,
viver de forma ordenada, demanda esforço, demanda empenho. E aí precisamos pedir ao Senhor que fortaleça a nossa vontade. Rezamos com o salmista, pedindo a Deus que Ele venha lembrar-se de nós. Mas, na verdade, o povo tem a consciência de que é o povo que precisa lembrar-se de Deus. Como eu disse, a iniciativa primeira é de Deus, e essa iniciativa, ela manifestou-se na vida do povo em momentos históricos. Assim também na nossa vida, nós podemos olhar para a nossa vida e perceber momentos e fatos históricos, ou seja, na nossa história, que demonstram a presença de Deus. E essa presença de Deus que foi nos dando um sentido diferente, que nos trouxe um desejo de mudança de atitude, de pensamento. Alguns mudaram o vestuário, mudaram o vocabulário em função da experiência com Deus. Mas às vezes, infelizmente, vamos nos deixando levar pelos desequilíbrios, pela desordem em nós. E aí, infelizmente, vamos vivendo de qualquer forma. Ou às vezes, vivemos algo bom só para mostrar para as pessoas. Enquanto as pessoas estão próximas, estamos vivendo. Depois que as pessoas não estão mais vendo, vivemos a desordem. Um bom relacionamento com Deus é aquele que eu continuo uma boa vivência, independente de quem me vê. Se estou só, percebo, mesmo não tendo pessoas ao meu redor, tem Deus. Se estou entre pessoas, recordo-me também, tem Deus. E porque tem Deus, eu busco viver. E porque tem Deus, eu suplico a Ele que Ele me ajude a uma boa caminhada. No Evangelho, nós percebemos uma das manifestações de quando nós estamos na caminhada com Deus. Esse rapaz, ele chega para Jesus, ali deve ter escutado falar de Jesus, deve ter escutado a Jesus, e fala: o que devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Ou seja, o que você está falando da vida eterna? Viva os mandamentos. E o jovem diz: eu já os vivo. E aí é interessante, muitos vão sentir-se impelidos a viver algo que vai além dos mandamentos. A viver aquilo que Jesus diz no Evangelho, essa perfeição de vida, que podemos até mesmo traduzir como santidade, um empenho muito maior, que não nos permite ficarmos observando ao lado e simplesmente pararmos nas deficiências alheias. Primeira leitura, o povo começa a olhar para os outros povos, com os seus outros deuses, com outros cultos até mais atraentes, e fazem o quê? Entregam-se a esses cultos. Aqui, o convite que nos é feito é essa experiência profunda, bem vivida, a tal ponto que tenhamos esse desejo de algo mais. E aí o Senhor apresenta para esse jovem a proposta que apresenta a cada um de nós, que se manifesta de forma diferente. Olha, vai, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e segue-me. E por que eu digo que manifesta-se de forma diferente? Porque às vezes esse vai, vende tudo, é esse profundo desapego de tudo aquilo que se tem, compreendendo que tudo aquilo que se tem diante da proposta de Deus, nada é. Então, como não fico preso às coisas, como não fico preso às sensações, cada vez mais caminho para o meu crescimento em Deus. Não paro nas situações que acontecem ao meu redor. Não paro se um líder religioso foi lá e teve as suas infidelidades. Não paro se alguém que me falou de Deus teve suas infidelidades. Porque eu caminho em função desse mostrar-se de Deus em minha vida. Caminho em função de amadurecer cada vez mais na minha experiência com Ele. A tal ponto de compreender que cada dia, cada passo que dou, caminho em direção à eternidade. Que o Senhor nos dê a graça desse lembrar. Lembrar da experiência vivenciada com Ele. Lembrar que nós somos feitos para a eternidade. Aqui é uma passagem. E a passagem que precisa ser bem vivida. Na dinâmica da caridade, ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor. Na dinâmica da entrega diária, buscando ser melhor a cada dia. Compreendendo que esse nosso relacionamento com Deus, sim, demanda esforço. Muito esforço, mas vale a pena. E vale a pena porque temos a certeza que aquilo que o Senhor nos pede
Ele nos dá os meios para que possamos vivenciar. Agostinho dizia em sua oração a Deus: dá-me o que me mandas, e mandas aquilo que pedes de mim. Assim também Deus faz conosco. Se vem ao nosso coração o desejo de segui-lo, de estar com Ele, de servi-lo, saiba, vem também a graça necessária para uma boa caminhada. Por isso, nessa Eucaristia, peçamos ao Senhor isso. Às vezes pedimos tantas coisas, curas e curas, o que não é ruim, mas nos esquecemos. Para que queremos a cura? Não é para vivermos de qualquer forma, e sim para caminharmos em direção à eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.